Fala, nação! Galera, o empate que não caiu bem pro Mengão. Alcaraz marcou de pênalti, né? Convertido aí ainda no primeiro tempo. Fez ali aquele gol de pênalti. Mas, infelizmente, vacilamos, galera. Deixamos o Inter empatar. Então, dali em diante, só deu o Inter. Mas é isso aí. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final para entender cada detalhe deste dramático jogo. Agora sim, sem mais delongas, vamos direto pro corte. Brasileirão, meu Inter empatou com o Flamengo em 1-1 e deixou escapar a chance de alcançar o G4. Com esse resultado, o Colorado, que reclamou do critério do árbitro, tem a maior série invicta na Série A, com 12 jogos sem derrota. Em duelo equilibrado no estádio Beira-Rio, Inter e Flamengo viram a disputa pelo G4 permanecer viva para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, nunca comemoramos empate, né? Não, pelo menos eu penso assim. O que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória. O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas. Em Interlagos, tudo pronto para os motores começarem a roncar a partir de amanhã no GP de São Paulo. Partida atrasada. Olha só, grande confronto entre Internacional e Flamengo lá no estádio Beira-Rio. 1-1, jogão de bola, hein? Flamengo saiu na frente com Alcaraz. Aí o pênalti marcado. Das contratações mais caras do Flamengo, Alcaraz. 1-0. Olha, o Inter tá 12 jogos sem perder. Que campanha, sem dúvida a melhor campanha do segundo turno. Uma recuperação sensacional. É o quinto colocado, o Flamengo é o quarto. Tá aí um empate. Valência, Flamengo 1, Internacional também 1. Jogo lá no Beira-Rio, partida atrasada do Brasileirão. Aí o Internacional, belo gol do Valência. Será que está se recuperando agora? Ele é bom jogador, está vivendo uma seca danada. Aí o Brasileirão, Inter e Flamengo. Vamos ouvir agora o técnico Felipe Luiz do Mengão. Primeiro que foi um grande jogo, nas duas partes. Tivemos um grande primeiro tempo. E no segundo tempo, a verdade que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, uma coisa natural. Mas a minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava na minha posição, estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar, e optei por deixar os jogadores que estavam no campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo. Todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos, porque eles dão a vida pelo clube e pelo grupo, né? Então, foi uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia acontecer de baixar um pouco no quesito do nível, porque, como eu te falei, eu estava vendo dali onde eu estava vendo o jogo, era um jogo extremamente difícil de se entrar do banco. E você, Roger Machado, o que achou da partida? Na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério, e ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério, né. Como eu tenho comentado sempre, para mim a questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros, é o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. E no final foi justamente lá dar os parabéns, eu escolhi um critério perigoso, mas deu certo. Foi uma partida
que se mostrou rápida justamente porque a arbitragem ajudou também. E vai ter erros e acertos, né? Faz parte, né? Mas o que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando. As duas equipes exaustas em campo e uma qualidade muito alta, né? O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas. Faz tempo que eu não ouvia também alguém do futebol elogiar a arbitragem. Tá vendo como pode dar certo? É uma questão de ajuste. Vamos agora conferir a classificação da Série A. Botafogo continua na frente, 64 pontos. Palmeiras vem na cola com 61. Fortaleza é o terceiro colocado com 57. O Flamengo é o quarto com 55. O Internacional vem na sequência com 53. São Paulo é o sexto colocado com 51. Bahia é o sétimo com 46. O Cruzeiro, o oitavo com 44. Vasco da Gama também fazendo uma boa campanha no segundo turno, é o nono colocado com 43. O Atlético Mineiro, finalista da Libertadores e também da Copa do Brasil, é o décimo colocado com 41. Grêmio é o 11º com 38, Criciúma é o 12º com 37, o Fluminense tem 36 na 13ª posição. Vitória é o 14º com 35, mesmo número de pontos do Corinthians, que é o 15º. O Atlético Paranaense, 16º com 34, empatados também com 34 pontos. Mas na zona do rebaixamento vem o Red Bull Bragantino e o Juventude. Cuiabá é o penúltimo com 27 e o Atlético Goianiense é o lanterna com 22 pontos apenas. E olha, é um dia especial no... Eu lembrei, época de Diadema, baile da escola, sábado à noite, luzes, tá ligado? Aí você falava, mano, é da hora, aí você ia, aí a hora que você saía de mão dada, pai, na rua, depois do baile da escola, você que é quebrada, você vai estar ligado. É, pai, é duro, irmão. Não, você não tá lembrando disso. Juro, irmão, era dois pra cá, da hora, luzes e não sei o quê. Aí você saía grandão, a hora que você saía na rua, irmão. Aquela decepção. Duro, pai. Eu vou te falar, viu, mano? Se identificou, né? Se identificou, tô ligado. Ô, Dedê, ontem parecia Halloween, terrorismo, nervosismo. Tava daquele jeito, um jogo maluco lá e cá entre Inter e Flamengo. O Mengão dominou a primeira etapa, o Colorado no segundo tempo mostrou as caras, torcida nervosa, preocupada, Flamengo reserva, enganaram, hein? O golpe tá aí, cai quem quer, 1-1. É, famoso jogo aberto, né? Ah, beleza. O primeiro minuto já indicava, seria um jogo quente. Com menos de 60 segundos, Thiago Maia interceptou o passe de Léo Ortiz e assistiu Borré. O colombiano cortou e finalizou, mas Varela tirou em cima da linha. Instantes depois, o Flamengo respondeu com Bruno Henrique. Tirou a marcação de Bernabé e finalizou para fora. Na combinação Gonzalo Plata e Gerson, o rubro-negro chegaria ainda outra vez. Em um dos principais embates do jogo, Wesley balançou Varela e cruzou. Tabata de cabeça mandou no travessão. O Flamengo não deixou barato e se lançou ao ataque outras vezes. A finalização de Pulgar parou nas pontas dos dedos de Rocher. Já o cruzamento de Ayrton Lucas parou nos braços de Thiago Maia dentro da área. Pênalti para o Flamengo. Alcaraz contra Rocher, vantagem para o rubro-negro, que foi para o intervalo com 1-0 a seu favor. A segunda etapa garantiu ainda mais emoções como a primeira, com as duas equipes disputando cada centímetro de campo. O enfrentamento manteve a constância com chances para os dois lados. Na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras.
Faltava ainda uma polêmica para o jogo ficar completo. Em lance pela esquerda, Bernabé cruzou e a bola tocou no braço de Varela dentro da área. O Inter pediu pênalti, mas nada foi marcado. Dentro do jogo do Palmeiras com Fortaleza e outros jogos, que a bola bateu da mesma forma na mão e foi pênalti. É o velho debate dos critérios, né? A questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros. É o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. Minutos finais de partida, mas o duelo entre Inter e Flamengo reservaria ainda uma redenção. Ener Valencia recebeu de Wanderson nas costas da defesa flamenguista e finalizou rápido. Indefensável para Rossi. O Inter empatava o jogo a poucos minutos do fim. Com os gols nos finais do primeiro tempo e da segunda etapa também, Inter e Flamengo viram o placar ficar igual. E a tabela também, 1 ponto para cada um. Nunca comemoramos empate, né? Pelo menos eu penso assim. E agora, claro que tem um sabor mais amargo ainda, porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo e acabamos sofrendo o empate. Mas é verdade, como eu falei, é uma linha fina. O torcedor do Inter pode ter a sensação que poderia ter sido uma vitória para eles, e poderia, mas também poderia ter sido a nossa. O que eu fico feliz é porque o time fez um grande jogo, um grande primeiro tempo, e infelizmente não conseguimos segurar o resultado. A gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil, e o Internacional mostrou que com esse nível de jogo a gente pode sim pensar em título. A melhor coisa desse jogo, o golaço do Ener Valencia, jogada bem trabalhada. O Inter realmente está entrosado, está mostrando futebol de qualidade. O Flamengo na primeira etapa foi para cima, criou as melhores chances, só que fisicamente morreu, entre aspas, no segundo tempo, sentiu o peso da partida. O Felipe Luiz só fez 2 substituições, vários jogadores tomaram cartão amarelo, e o Inter se aproveitou e no segundo tempo, aí sim, aí praticou melhor o seu futebol, com as alterações, foi para cima, acreditou primeiro no empate, até numa virada, que não aconteceu. Agora, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram, esse 1-1, porém tem lances polêmicos, mas primeiro vamos falar da partida. O recorte dos 2 tempos, esse primeiro tempo com o Flamengo, até o Inter começa bem, né? Com quase 1 minuto de jogo já saiu o primeiro gol ali. Mudaria completamente a postura do Flamengo. Eu acho que as jogadas do Flamengo foi muito mais por erro técnico na construção do Internacional do que próprio mérito do Flamengo. Mas enfim, o Flamengo foi se sentindo mais confortável no primeiro tempo. O segundo tempo já foi diferente. O Roger deve ter dado uma bronca no vestiário, porque nessa fase do Internacional, acho que foi não que tenha sido também um primeiro tempo horrível do Internacional, mas abaixo... Mas deu chances para o adversário. Mais abaixo do que o Internacional vinha apresentando nos últimos jogos. Eu não achei que foi horrível o primeiro tempo. Agora o segundo tempo foi um Internacional que a gente já está acostumado nessas últimas partidas, então esse resultado de 1-1 para mim foi justo. E dá para ver que o Flamengo já evoluiu com o Felipe Luiz, é pouco tempo de trabalho. E para quem pensava que o Mengão só se preocuparia com a decisão da Copa do Brasil... Não é? Não deu chance para o Colorado de pegar a própria posição do Flamengo. Agora, lances polêmicos. Vamos começar então pelo pênalti marcado para o Flamengo, cometido pelo Thiago Maia. Alguma dúvida? Zero dúvida. Polêmico, não teve lance polêmico na partida, não. Para mim, você vê o Ronaldo até mandou lá no grupo, né? Você vê a reação dele, ó. Ele já cai já se entregando, já com a bola bater no braço dele. Para mim não teve polêmica nenhuma na penalidade, não. Tem polêmica no que o Thiago Maia vem fazendo. Ele fez pênalti contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, e agora esse pênalti contra o Flamengo tem que dar uma seguradinha. Volante dentro da área tem que se cuidar. Você sabe disso, não é? Para não cometer pênalti, que tem virado uma constância. Agora, esse lance, eu discordo veementemente de você. Para mim tem lance polêmico sim. E esse do Gerson no Wesley, essa cotovelada, se fosse em qualquer outro lugar do campo, era no mínimo para um cartão amarelo ou até para uma expulsão. Então isso aconteceu na área e a arbitragem ignorou esse lance. Você acha polêmica esse lance? Mas aí? muito polêmico. Para mim é pênalti. Polêmica nenhuma, porque é pênalti. Você acha polêmica isso aí? Pênalti. Pênalti assim, pênalti escancarado, claro, líquido.
E me revolta o fato da arbitragem, principalmente do VAR, porque o Davi Lacerda, ele estava usando um critério de deixar o jogo correr. Foi ótimo, lá e cá, hora o Flamengo atacava, hora o Inter, faltinha, falta, não tem faltinha, ou é falta ou não é falta. Ele não marcou, fez esse critério, mas para mim ele se equivocou. A gente vai cair naquela discussão do critério, né? Que a gente vem falando muito nessa... Mas não tem critério, falta ou não é falta? Existe meia falta, tem critério, falta mais ou menos, não, mas é tem falta critério, ou não é sim. falta? Tem critério sim, a gente discute muito de critério da arbitragem aqui. Um árbitro apita umas coisas, outros árbitros mas não apitam deveria as coisas. apitar, isso deveria ser uma coisa constante, coerente e obedecendo a regra. Falta dentro da área é pênalti. Aí eu concordo com você. Isso não tem critério, isso aí é regra. Deveria ser assim. Deveria ser assim, mas não é assim. A gente discutiu recentemente aí o pênalti do Pikachu. Agora, o lance é muito parecido com esse que aconteceu com o Varela, que é o próximo lance. Uns árbitros dariam, outros não. Ontem eu já vi várias pessoas opinando que sim, outros que não, enfim, mas é um lance em que pega no cotovelo dele, não é? Muita gente fala que ele estava recolhendo esse braço, que se fosse no outro braço. Esse eu até acho discutível. Agora eu concordo com você. Por exemplo, o lance do Gerson que você está falando do pênalti e tudo mais, com firmeza, fora da área ele teria dado cartão amarelo, porque os árbitros nesse tipo de lance fora da área têm dado cartão amarelo. Ou vermelho, dependendo, a gente já viu várias expulsões aí nos últimos que na minha opinião não seria o caso, né? Porque ele não faz o gatilho e tudo mais, mas fora da área realmente, aí nesse caso você tem razão que ele provavelmente teria dado o amarelo. Se ele desse o cartão amarelo é porque foi uma falta ou uma agressão, então isso aí seria pênalti, né? Agora, o jogo realmente... Esse daí não, Leirão, que a gente tá falando, do Varela. Esse daí não, né? Esse eu tenho minhas dúvidas, pelo que tem sido marcado, foi marcado aquele do Pikachu, né? Contra o Fortaleza e no jogo do Palmeiras. Mas essa bola se bate no braço direito dele é pênalti. Que ela bate meio que porque ele tá recolhendo, né? Bate no braço que tá recolhido. Se tá no braço direito, aí não tinha discussão. Esse eu deixo discutir à vontade. É interpretativo, enfim. Agora, vamos falar do Botafogo na decisão da... Então, grande nação, é isso aí. Infelizmente, mais um jogo onde a vitória escapa das nossas mãos. Flamengo abriu o placar, né, com um pênalti do Alcaraz, como nós vimos, e acabou cedendo o empate. Então a torcida ficou insatisfeita. Bom, é isso aí. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer. Inscreve-se no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Bom, deixe nos comentários, né, justamente o que você achou, e é isso aí. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!